Ok. Então vamos lá. A gente vai começar a correção do simulado 3. Correção do simulado 3. Então, a gente tem a primeira questão. A primeira questão diz: qual a velocidade máxima permitida para se trafegar com um veículo de passeio por uma rodovia sinalizada? Ora, a gente sabe que as vias elas devem ser sinalizadas e principalmente no que diz respeito a limite de velocidade. A gente viu que existem limites máximos e esses limites eles devem ser determinados por meio de placas. Entretanto, pode acontecer de alguma via ela não ter placa com limite de velocidade. Pode acontecer de não ter limite de velocidade. E aí a gente estudou na classificação das vias, se não tiver placa de velocidade máxima permitida, que é o nome da placa, tá, pessoal? Velocidade máxima permitida, independentemente do número que tiver lá, se aparecer para vocês em uma questão de prova, uma placa com 60 km por hora, 80 km por hora, o nome da placa não é o número que tem lá. O nome da placa é velocidade máxima permitida. E aí, nesse sentido, a gente viu que, de acordo com as características da via, eu vou ter velocidades máximas se não existir placa. A gente já estudou a sinalização e a gente estudou na sinalização que se não tivermos uma placa, o que vem depois da sinalização, na hierarquia da sinalização, são as regras, são as normas. A gente viu que, em primeiro lugar, as ordens do agente, depois as indicações do semáforo, depois os sinais e, por último, as normas. Então, na inexistência de uma sinalização, a gente vai obedecer às regras. Essa questão ela foi feita para pegar aquele aluno que está desavisado, ou então que faz aquela leitura rápida. Por quê? Porque ele vai olhar primeiro para a rodovia. Aí ele vai lembrar, rodovia o máximo é 110, se for pista dupla, o máximo é 100, se for pista simples. Aí ele vai ficar na dúvida aqui, porque tem 110 duas vezes, né? Aqui, e tem 90, porque 90 são os demais veículos. Vocês estão lembrando, né? E tem uma divisãozinha lá entre os dois tipos de sinalização, certo? Então, a gente precisa lembrar desses detalhes. Então, se eu tenho uma rodovia que ela não tem placa, se ela for pista dupla, para um automóvel, que é um veículo de passeio, um automóvel, o máximo é 110. Se for numa pista simples, a máxima é 100. Sendo que aqui está dizendo, pessoal, que é uma rodovia sinalizada. A rodovia está sinalizada, então tem placa, pessoal. Então, se tem placa, a gente vai obedecer o que está sendo marcado na placa, pessoal. Tá bom? Então, a questão ela foi feita para tentar confundir. O cara olha para a rodovia, aí tá tão fixo aquela regrinha na cabeça, rodovia 110 e 100, a estrada é 60, trânsito rápido é 80, arterial é 60, coletor é 40, local é 30. Ele fica com aquilo na cabeça e aí quando cai uma questão dessa ele acaba sendo levado aí pelo jogo aí do examinador. Tá bom? Então, gabarito da primeira, a gente fica por conta da letra C. Tranquilo? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Que veículos são dispensados do uso de placa dianteira? A gente sabe que a regra geral é que o veículo ele tem que ter placa traseira e placa dianteira. A gente já falou sobre registro de licenciamento e a gente sabe que nós estamos num processo de transição, saindo da placa a gente comumente chama de placa cinza, mas a placa cinza é só dos particulares, né?
mas é o sistema de identificação antigo, com 3 letras, e nós estamos partindo para um novo sistema de identificação que é chamado de placa Mercosul, que são 4 letras e 3 números. No sistema antigo, a placa traseira ela era lacrada. Existia a figura do lacre. No sistema novo, nas placas no padrão Mercosul, não tem mais lacre. O lacre foi substituído por um QR Code. Tá? Então, a gente vai ter ali um item a mais de segurança na identificação. As placas dianteiras, além de não terem lacre, tá? Elas eram dispensadas nos veículos de 2 ou 3 rodas e nos veículos acoplados. Então, moto, qualquer veículo de 2 rodas, triciclos, bom? Reboques, semi-reboques, todos esses só possuem placa traseira. Então, são dispensados do uso da placa dianteira. Ela não existe. Não é opcional, tá, pessoal? Não existe placa dianteira para esses veículos. Cuidado, tá? O quadriciclo, se ele for utilizado para transitar na via pública, ele tem que ter placa dianteira. Apesar de que ele se assemelha muito à condução de uma motocicleta, ele tem que tanto usar capacete. A categoria não é a A de moto, a categoria do quadriciclo a gente já viu que é a B dos automóveis, pelo fato de ter 4 rodas. Tá bom? Então, gabarito da segunda questão, veículo dispensado do uso de placa dianteira são os veículos de 2, 3 rodas e os acoplados, que são os reboques e os semi-reboques. Todos esses outros aí, carga, aluguel, transporte escolar, oficial e representação pessoal, eles são obrigados a ter placa dianteira e traseira. Não confundir com os veículos de uso bélico. Os veículos de uso bélico são os veículos das Forças Armadas, eles que são utilizados no preparo das Forças Armadas, operações de guerra. São alguns tipos de caminhões que são destinados, né, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, para uma operação de guerra, os tanques, os blindados. Esses aí, eles não precisam sequer de placa, eles não precisam de registro. Os veículos de uso bélico são dispensados do registro. Bom? Tranquilo? Então, gabarito da segunda questão fica por conta aí da letra A. Vamos lá para a terceira questão. Vamos lá, terceira questão. São equipamentos de uso obrigatório para veículos de passeio, exceto, bora lá, a gente sabe que todo veículo ele tem equipamentos de uso obrigatório. Tá? De novo, voltamos aqui a ter a expressão veículos de passeio. Ora, veículos de passeio, vocês já sabem que são os automóveis. Nossos veículos particulares que nós temos em casa. Tá? Então, veículo de passeio são os automóveis. Aí você pode pensar assim, professor, mas e as motos? Eu também tenho em casa. Tá? Mas essa expressão veículos de passeio, elas são sinônimas de automóveis, no contexto da legislação de trânsito. Tá? E aí o que é de uso obrigatório? Ora, esse tipo de questão, ele se utiliza aí de uma palavrinha no final da afirmativa, do enunciado da questão, e ele pede o que não é. O exceto, para quem porventura não sabe o que significa, é o que não representa o que acabou de ser afirmado. Então, são equipamentos de uso obrigatório, exceto. Então, é o mesmo que ele dizer. Não é equipamento de uso obrigatório. Então, nós vamos identificar aqui nesses itens. Um desses itens ele não é equipamento de uso obrigatório e é a resposta da questão. Os outros 3 são equipamentos de uso obrigatório. Então, cinto de segurança.
Tranquilo demais. Eu sei que o cinto de segurança é obrigatório tanto no banco da frente quanto no banco de trás, tanto dentro da cidade quanto na rodovia, na estrada. É obrigatório para todo mundo, exceto os veículos em que é permitido viajar em pé, nos ônibus urbanos, onde as pessoas podem ser transportadas em pé. Nos ônibus urbanos, viu, pessoal? Ônibus rodoviário intermunicipal tem que ir sentadinho de cima. Protetor de roda traseira, que muita gente conhece como paralama, né? Paralama. Paralama, pessoal, não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. E aí é a resposta da questão. Aí eu tenho a pala de proteção contra o sol, a pala interna de proteção contra o sol, que a gente conhece, né, vulgarmente como quebra-sol, tá? Como quebra-sol. Aí, nesse caso, nós temos a obrigatoriedade para o condutor. Não é obrigatório. E o lavador de para-brisa, tá? Lavador de para-brisa, ele é um equipamento obrigatório. E o limpador de para-brisa, são duas coisas diferentes. O limpador, que são as palhetas que se movimentam, e o lavador, que é aquele dispositivo que ejeta água no para-brisa. Ele e este, ambos são obrigatórios. Bom, então o gabarito da terceira fica por conta aí da letra B, tá bom? Não é equipamento obrigatório, né? É a exceção, os protetores de rodas traseiras. Protetores de rodas traseiras. Então vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Qual a categoria mínima que um condutor deve estar habilitado para poder dirigir um trator de pneu, ou trator de roda, como as pessoas chamam, trator de esteira, máquinas agrícolas e terraplanagem por uma rodovia? Rodovia é uma via pública. Ora, os tratores, eles são dispensados das placas. Eles precisam ter um registro, alguns no Ministério da Agricultura, se for máquina agrícola, e se for qualquer outro tipo de trator, tem que ser registrado no Detran. Agora, eles não precisam ter placa. Não precisam, são dispensados de placa. Tá? Essa é a regra em relação ao veículo. Em relação ao condutor, a gente tem uma regra. Inclusive, nós já falamos sobre isso. Qual é essa regra? Que um condutor, tá, para dirigir um trator em uma via pública, porque se for dentro da fazenda não precisa, não tem exigência nenhuma, nem o seu carro, que é emplacado, se você for guiar ele dentro da sua propriedade privada, você não precisa observar as regras do código. Agora, se for na via pública, se for um trator de roda ou trator de pneu e qualquer outro tipo de trator utilizado na agricultura, ele pode ser conduzido na via pública por quem tem a categoria B. Agora, se for outro tipo de trator que não seja de pneu, tipo de esteira, ou utilizado em serviços de terraplanagem, construção, pavimentação, aí precisa ter pelo menos a categoria C. Como ele juntou todo mundo aqui no mesmo pacote, e se ele tivesse falado só máquinas agrícolas e trator de pneu, seria a categoria B. Mas como ele juntou todo mundo, então precisa da categoria C. Então tem que ter pelo menos a categoria C para conduzir todos esses tipos de tratores aí, essas máquinas. Então o gabarito da 4 é a letra B, que remete à categoria C. Tá bom? Gabarito da 4, letra B. Vamos para a questão de número 5. Beleza, questão 5. Assinale o item de competência do Detran. Olha só.
expedir CNH, PPD, CRV e o CRLV mediante delegação. Pessoal, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo um processo de habilitação, visando tirar o quê? A carteira de habilitação. Sendo que vocês não vão receber uma carteira de habilitação, vocês vão receber primeiro uma PPD, vão passar um ano sendo observados, e depois de um ano é que então vocês vão ter a CNH. E quando a gente precisa resolver qualquer problema do veículo, documentação, a gente vai aonde? No Detran. Então, é competência do Detran expedir a CNH, expedir PPD, expedir o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, e o CRV, que é o Certificado de Licenciamento. Então, ele está perguntando aí, está exatamente na letra A. É competência do Detran expedir CNH, PPD, CRV e CRV mediante delegação. Talvez vocês possam ficar na dúvida no mediante delegação. Por quê? Porque essa competência ela é originária da Secretaria Nacional de Trânsito. Sendo que a Secretaria Nacional de Trânsito fica lá em Brasília. Não teria sentido a gente ter que ir para Brasília para resolver isso. Então, o que é que ela faz? Ela descentraliza e ela dá esse poder para cada Detran de cada estado. Então, por isso que é mediante delegação. O Detran ele recebe essa competência por delegação. Bom, gabarito da 5, a letra A. Aí só para comentar, organizar a estatística de trânsito em todo o território nacional. Ora, o Detran é o Departamento Estadual de Trânsito. Como é que ele vai organizar a estatística do território nacional? Tem que ser um órgão nacional. Né? Organizar e manter o RENASH e o RENAVAN. Quando a gente estava estudando os órgãos de trânsito, quando a gente falou lá no DENATRAN, né, que hoje é SENATRAN, eu mandei vocês observarem, pessoal, gravem isso daqui. SENATRAN é responsável por manter e organizar o RENASH e o RENAVAN. RENASH, Registro Nacional, Carteiras de Habilitação, e RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Bom, então isso é a competência da SENATRAN. E a letra D, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos, os equipamentos de controle viário. Isso é de competência do órgão executivo municipal. No caso de Fortaleza, MC, se vocês tiverem em outra cidade, o órgão que congrega os agentes de trânsito aí da cidade de vocês. Geralmente é uma secretaria, um Demutran, uma autarquia. Tranquilo? O gabarito da 5 ficou então por conta da letra D. Vamos para a questão de número 6. Questão 6. O que significa o sinal sonoro de um silvo breve? Pessoal, o que é silvo? Pessoal, silvo é o som emitido pelo apito do policial rodoviário, do agente de trânsito. O silvo é o som emitido pelo apito. A gente estudou já na sinalização que existem sinais. Então, o agente ele se comunica com os condutores dos veículos quando ele está lá controlando o trânsito. E a gente tem que saber isso daqui, porque quando vocês estiverem na rua dirigindo, se passarem por um local que esteja sendo controlado por um agente, ele vai emitir uma ordem e você tem que obedecer. Se você desobedecer uma ordem de um agente de trânsito, você está cometendo uma infração de trânsito. Se ele mandar parar, eu tenho que parar. Se ele mandar seguir, seguir. Se ele mandar eu passar devagar, eu tenho que passar devagar. Nesse caso, o silvo ele sempre vai ser acompanhado por um gesto. O silvo breve ele significa que os motoristas podem seguir. O trânsito está liberado. Pode ir embora. Então, você estava parado e aí em um determinado momento ele liberou para que você pudesse prosseguir no seu caminho. Então, o silvo breve, eu tenho um silvo breve, eu tenho dois silvos breves e nós temos um silvo longo. São os 3 tipos de silvos que existem. Silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare, e um silvo longo, diminua a marcha. Esses motoristas apostos eram uma sinalização antiga, ela não existe mais hoje. Tá bom? Então o gabarito da 6 fica aí por conta da letra D. Os silvos sempre vão ser executados em conjunto com os gestos. Gestos de braço vão ser executados pelo agente ou pelo policial rodoviário. Bom? 6, letra D, vamos para a questão de número 7.
A 7 diz assim: usar a buzina em locais e horários proibidos. O condutor ficará sujeito a... Bom, a gente sabe que a buzina ela tem hora para poder ser usada. O horário que a buzina pode ser utilizada é de 6 da manhã até 10 da noite. De 10 da noite até 6 da manhã, eu não posso utilizar a buzina. Sendo que aqui ele não está falando do horário especificamente. Aqui ele quer saber qual é a consequência quando eu uso a buzina de forma errada. Primeiro, infração de buzina é infração de natureza leve. Quando eu uso a buzina de forma errada. Porque a buzina, pessoal, ela é um equipamento obrigatório. Se o seu veículo é flagrado sem buzina ou a buzina com defeito, aí é uma infração de natureza grave, porque é uma infração de equipamento obrigatório. Agora, quando a minha buzina está funcionando e o erro sou eu usá-la indevidamente ou utilizei em local que estava proibido o uso da buzina ou em horário proibido, que é de 10 da noite a 6 da manhã, eu vou então estar sujeito aí a uma multa. É uma infração de natureza leve. As infrações leves possuem uma multa de R$ 88,38. Então, a consequência para quem buzina indevidamente é uma multa. E não precisa nem ser abordado. Você passou por um local e tinha lá uma placa proibido acionar a buzina ou sinal sonoro, geralmente perto de hospital. Tinha um agente de trânsito lá naquele local. Ele viu que você buzinou, identificou que aquela buzina saiu do seu veículo. Você vai anotar a placa, aí vai chegar um cartãozinho de Natal para você pagar depois. Tá bom? Por quê? Por que em determinados locais é proibido buzinar? Porque geralmente próximo de hospitais, escolas, tá? Algumas determinadas repartições, onde a poluição sonora vai trazer algum prejuízo para quem está ali naquele contexto. Tá bom? Gabarito da 7 é a letra B. A buzina, pessoal, o uso indevido da buzina configura o que nós chamamos de infração de circulação. Infração de circulação ou de comportamento. Tá? E essas infrações elas são punidas, via de regra, só com multa. Bom? Porque depois que você buzinou, pronto, acabou-se. Ela não é continuada. É um ato único, isolado, e ele não se protrai no tempo. Ele não se prorroga no tempo. Bom? Então, a 7 é a letra B. Vamos para a questão de número 8. A 9, então, diz o seguinte. As vias rurais se classificam em... A gente já estudou a divisão das vias e a gente viu que a classificação básica, as vias elas podem ser urbanas e rurais. Dentro das urbanas, nós temos uma subclassificação, trânsito rápido, arterial, coletor local, e dentro das rurais, nós temos uma outra subclassificação, que são as estradas e as rodovias. Estrada é uma via rural não pavimentada, sem pavimento, é aquela estrada de terra, estrada carroçal, pissarra, natural. E a rodovia, que é a via rural pavimentada. Pavimentada pode ser asfalto, pode ser concreto, pode ser calçamento. Bom, qualquer tipo de pavimento que foi colocado sobre o piso natural. Então, classificação das vias rurais, estradas e rodovias. A gente também viu, quando não tem placa, tem limites pré-estabelecidos. Estrada 60 para todo mundo, rodovia vai diferenciar se é pista simples ou pista dupla. Também entre as categorias de veículos. Automóveis, caminhonetes, motocicletas, pista simples 100, pista dupla 110, os demais veículos 90 km por hora. Beleza? Gabarito da 9, letra D. Vamos para a questão de número 10. Questão de número 10. O condutor que dirige veículo usando calçado que não se firme aos pés
ou que comprometa a utilização dos pedais, estará cometendo infração de que natureza? Ora, a gente tenta agrupar as infrações em com algumas características, em grupos, guardem características semelhantes. E uma das regrinhas que a gente consegue juntar são aquelas infrações que são cometidas com os membros do corpo. Toda infração que eu cometo com um membro do meu corpo, ela é de natureza média. M de membro, M de média. Vou dar exemplos. Infração com o braço lá de fora, membro, média. Só com uma mão no volante, membro, média. Calçado que não se firma nos pés, membro, média. Bom, o celular, durante muito tempo era média, mas hoje existe a de celular que é gravíssima e existe a de celular que é média. Se você estiver segurando ou manuseando o celular, é gravíssimo. Agora, se você estiver segurando o celular junto do ouvido, aí é considerado utilizando, e aí é só uma média. Tá bom? O pessoal que bota o celular dentro do capacete, motociclista, faz muito isso, né? Coloca o celular dentro, ele não está segurando com as mãos, então é média, está só utilizando. Tá bom? Beleza. Então aqui, calçado que não se firma aos pés. Pessoal, que tipo de calçado é esse que não se firma nos pés? É tipo uma havaiana, né? Uma havaiana, uma chinela de dedo. Ela é um calçado que não se firma nos pés. Pessoal, isso daqui não é só para quem anda de moto não, viu? Tanto para o motociclista quanto para o condutor do automóvel. Ele não pode conduzir o veículo com calçado que não se firma nos pés. Ou, veja que tem duas partes. É o que não se firma nos pés ou o que compromete a utilização dos pedais. O que é um calçado que compromete a utilização do pedal? Muito comum, salto alto. As meninas, salto alto, ele está firme nos pés, está amarradinho direitinho. Mas, para manusear ali os pedais, vai trazer alguma dificuldade. Tá bom? Tem vários relatos aí de casos de pés que engancharam, né, sapatos que engancharam ali no pedal, provocou um acidente por falta de controle, tá bom? Então, mesmo no carro, seja na moto, não pode esse tipo de calçado. E descalço pode? Pessoal, descalço pode. Não tem nada na legislação que proíba um condutor, seja de carro ou de moto, dirigir descalço. Agora, se for o pessoal de moto, pessoal, vamos ter um mínimo de senso de perigo. Né? Mínimo de senso de perigo. Pessoal, você de moto, descalço, você realmente não se acha, né, suscetível de se envolver num acidente. Porque um dos grandes erros do motociclista, ele é achar que ele nunca vai se envolver num acidente, que ele está imune, porque ele acredita em Deus, ele acredita no sobrenatural e Deus sempre vai protegê-lo. Esse é o grande erro. Tá? E aí ele vai e anda descalço. Então, descalço não é infração, mas pessoal, em sã consciência, não pilote uma moto descalço. Eu fui fazer uma visita no JF algumas semanas atrás, e o que a gente vê de pessoas com dedos amputados dos pés não está no gibi, pessoal. Tá? Pessoal, é porque isso não é publicizado, não aparece em jornal, na mídia, mas o pessoal está lá, dedo amputado, andando descalço, de chinela, e achava que não ia acontecer com eles. Mas todo mundo aqui está sujeito, pessoal. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém, não. Ah, mas eu dirijo bem, eu sou piloto. Tá? Mas tem gente que não é. Tem gente que vai cortar na tua frente. Ah, mas a preferência é sua, mas ele vai avançar a preferencial. E aí você estava rápido demais, não dá tempo. Bom, então ficar atento em relação a isso. A segurança da gente é mais importante.
Um saltinho de 3 centímetros pode? Não pode. Um saltinho de 3 centímetros não pode. Tá? Vai depender um tanto quanto ali da análise subjetiva de quem vai estar fiscalizando. Esse comprometimento da utilização dos pedais vai ter que ser descrito. Tá? Então, durante as aulas práticas, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês estão estudando para fazer a prova teórica, vocês ainda vão para a parte prática. Quando vocês começarem a aula prática, já identifica ali o calçado que seja mais confortável possível para fazerem as práticas e seja com esse mesmo calçado que vocês vão fazer a prova prática. Tá? É importante as meninas tentar achar ali uma sapatilha, uma rasteirinha que não seja escorregadia. Né? Os meninos ter ali um tênis, realmente é o ideal. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então o gabarito da 10 fica por conta da letra C. 10, letra C. Vamos para a questão de número 11. Questão de número 11. Qual a primeira coisa a fazer no caso de um acidente de trânsito grave com vítima? Olha, pessoal, o protocolo diz que a primeira coisa a fazer em um acidente de trânsito é você sinalizar o local. É a primeira coisa. Claro, se você está em condições. Porque se ambos os envolvidos estão lesionados, eles não vão ter como fazer isso. Considerando que pelo menos um dos envolvidos está em condições de ajudar. Então, o protocolo diz que a primeira coisa é sinalizar. Sendo que nos itens que a gente tem aí, não tem. Tem o contrário, né? Não sinalizar. Então, diante dos itens que se apresentam, na verdade, não é nem a primeira coisa. A gente só vai ter uma única coisa que deve ser feita aí, que é prestar ou providenciar o socorro à vítima. Certo? Então, quando você se envolve em um acidente, você não sendo vítima, não ficando lesionado, você tem a obrigação de prestar ou providenciar socorro à outra parte que porventura esteja lesionada, certo? Se você foi o causador do acidente, você que provocou, você que avançou o sinal vermelho, e aí nessa sua conduta de avançar o sinal vermelho, o motociclista está lá no chão. E aí você não presta socorro, você cometeu 2 crimes aí. Você cometeu o crime de lesão corporal e você cometeu o crime de omissão de socorro. Sendo que na aplicação da parte criminal, não vai responder pelos 2 crimes, vai responder por um de forma qualificada. Na verdade, nem qualificada. Ela vai ser considerada como uma majorante para o crime de lesão corporal ou de homicídio, se for o caso. Agora, se você não foi quem causou o acidente, foi a outra parte, vamos supor, agora foi o motociclista que avançou o sinal vermelho. Você estava no sinal verde, o motociclista avançou o sinal vermelho. Ele que provocou o acidente, foi ele que avançou o sinal vermelho. Sendo que, como ele é um motociclista, foi ele que se machucou. Então não foi você que provocou. Nesse caso, se você deixa de prestar o socorro a ele, você tem a obrigação de prestar socorro, mesmo tendo sido ele o causador. Aí você responde pelo crime específico de omissão de socorro do Código de Trânsito. Tá bom? Mas vamos lá, o gabarito da 11, aqui diante de todas essas circunstâncias, fica por conta aí da letra B. Tá bom? Gabarito da 11, letra B. Vamos para a questão de número 12. Questão 12. Comete uma infração média o condutor que estacionar o veículo. Agora, só infração de estacionamento. Inclusive,
a gente já vem trabalhando todas essas circunstâncias que envolvem as infrações de estacionamento. Então vamos analisar aqui todos os itens. A letra A diz o seguinte: onde houver guia da calçada, meio fio rebaixada, destinada à entrada e saída de veículos. Em frente a uma garagem. Em frente a uma garagem, se há esse estacionamento, eu tenho exatamente aí uma infração média. Tá? É uma infração média. Porventura estacionar em frente à garagem. Agora, se é o dono da garagem que estaciona lá fora, ele pode? Pode. Ele está cometendo infração? Não, ele não está cometendo infração. Por quê? Porque ele não está prejudicando ninguém. Essa regra busca resguardar o dono da garagem ter livre acesso. Agora, se é o dono da garagem que está estacionado em frente ao portão dele, ele não está prejudicando ninguém. Então não tem infração. E aí, essa infração, ela não é fiscalizada de forma indistinta. Os agentes, eles só fiscalizam esse tipo de infração se houver uma reclamação. Tipo, você vai sair de casa, abre o portão, quando olha tem um carro estacionado lá em frente. Aí você vai e liga, caso Fortaleza liga para a MC, liga para o 190, solicita aqui uma fiscalização aqui no meu endereço, rua tal, número tal. Aí é que vai uma viatura lá. Eles poderiam ter passado lá em frente antes. Podem até ter visto esse carro lá, mas eles não fazem nada, se não tiver reclamação. Ele também pode considerar que ou é o dono da garagem que está estacionado ali, ou uma outra pessoa com o consentimento dele. Então, esse tipo de infração só é fiscalizado se tiver solicitação, reclamação. Bom? E a A já é o gabarito da questão, porque essa é uma infração de natureza média. Vamos analisar os outros itens. Letra B. Na área de cruzamento da via prejudicando a circulação. Só imaginar, um cruzamento, o cara vai lá e estaciona, olha o caos que ele vai causar. Aí já é mais grave, já é uma infração de natureza grave. Letra C. Na pista de rolamento do estado, já imaginou os carros estacionarem numa rodovia? Aqui é uma gravíssima. Gravíssima. E afastado da guia da calçada, meio fio a mais de 1 metro. Aquele cara que estaciona lá no meio da rua. A gente costuma dizer assim, né? Estacionou lá no meio da rua, cometeu uma infração de natureza grave. Tá bom? Então, média, só a letra A, estacionado em frente à garagem, guia da calçada rebaixada. 12, letra A. Vamos para a questão de número 13. Questão 13. Condutor que transitar com um veículo derramando óleo ou combustível que esteja utilizando ou transportando comete infração. Pessoal, imagina aí a situação. Caminhão passando e deixando óleo derramado na pista. Quantos motociclistas vão cair? Vários, todos que passarem. Então, é ou não é gravíssima a situação? Gravíssima, tá? Derramar óleo ou combustível que esteja sendo utilizado ou transportado é uma infração de natureza gravíssima. Bom? Letra A, gabarito da 13. Por quê? Porque o risco de acidente é muito grande. Acontece muito em alça de viaduto. Caminhão, né? Frota antiga, caminhão velho, deixa derramar ali o óleo do motor, ou então o próprio óleo diesel, né? Às vezes pode ter um vazamento, enfim. E aí fica aquele óleo na pista, a moto vem, trecho em curva, inclinação do asfalto, é chão na serra. Evitar velocidades maiores quando vocês estiverem passando em alças de viaduto, principalmente, e evitar inclinar a moto. Quanto mais em pé, melhor, menor o risco de queda. Tá? É claro que a moto ela tem um chama, né, para você fazer uma curva deitando a moto. Tanto é que você consegue fazer a curva melhor se você deitar a moto. Você está diminuindo a área de contato, está diminuindo o atrito. E aí se você encontra um óleo na pista, aí é como dar uma rasteira com os dois pés. Derruba e derruba valendo, né? Tá bom? Gabarito da 13, letra A. Vamos para a questão de número 14. Questão 14.
Qual a infração e penalidade ao condutor que transitar com o veículo sem portar autorização para conduzir transporte escolar? Eu tenho aqui, pessoal, a necessidade de quem trabalha com transporte escolar ter uma autorização emitida pelo poder competente, no caso a prefeitura, tem que ter o veículo registrado no Detran, na categoria aluguel, ele tem que comprovar ficha limpa, né? Nada consta para diversos tipos de crimes. Enfim, há uma certa exigência, o veículo tem que estar em boas condições, tem que passar por uma vistoria a cada 6 meses. Então, se ele está exercendo esse tipo de atividade, precisa ser autorizado pelo poder público. Sem autorização, está cometendo infração de natureza gravíssima e a multa é multiplicada por 5, considerando aí proteção das crianças. Não é qualquer pessoa que pode estar transportando criança. Tá? O serviço que as pessoas vão contratar, então, há uma exigência maior para quem quer trabalhar com esse tipo de serviço, de atividade. Gabarito da 14, é a letra C. Lembrando que transporte escolar tem uma faixa amarela, que identifica os veículos. A altura dessa faixa amarela pode ser uma questão de prova, que é de 40 centímetros. Tá? Para não esquecer. Com o gabarito da 14, letra C, vamos para a questão de número 15. Questão 15. Conduzir o veículo faltando um determinado equipamento de uso obrigatório ou estando esse ineficiente ou inoperante. É infração. Toda infração de equipamento obrigatória de natureza grave. Toda infração de equipamento obrigatório de natureza grave. Seja porque não tem o equipamento obrigatório, ou então porque ele está quebrado, não está funcionando direito. Equipamento obrigatório. Retrovisor é equipamento obrigatório? É. Retrovisor quebrado? Infração grave. Sem retrovisor? Infração grave. Pessoal que altera, tira o retrovisor original e coloca outro tipo de retrovisor. Geralmente coloca uns retrovisorzinhos menores. É alteração. Não pode, de característica. Bom? Então, a gente tem aí esse padrão. Pessoal, o veículo ele sai de fábrica projetado, né? Pela marca. Você não pode simplesmente, porque comprou, começar a mexer no veículo da forma como você acha. O veículo, para circular em via pública, ele tem que atender um padrão de segurança. E os equipamentos obrigatórios, eles têm um fim específico para garantir essa segurança. Bom? Nada de estar mexendo muito nas coisas. Cuidado com essas alterações, sistema de iluminação, retrovisor, guidão. Tudo isso pode interferir na segurança e pode configurar também aí uma infração de trânsito. Tá? Questão de número 15. Gabarito é a letra B. Infração de natureza grave. Ok? Vamos para a questão de número 16. A velocidade mínima nas vias arteriais sem sinalização é... A gente já falou de velocidade, a gente já falou de velocidade máxima e a gente já falou que a velocidade mínima ela é sempre a metade da máxima. Então, essa questão para você resolver, você precisaria saber de duas informações. Que a velocidade mínima ela é sempre a metade da máxima e nas vias arteriais, quando não tem sinalização, a velocidade máxima é de 60. Logo, a velocidade mínima em uma via arterial sem sinalização vai ser de 30 km por hora. O gabarito da 16 é a letra D, pessoal. Tranquilo? Existe infração para quem transita abaixo da velocidade mínima? Não existe infração, tá?
Há previsão no código de uma infração, está lá no artigo 219, a infração de defesa média. Entretanto, para fiscalizar a velocidade, tem que ter equipamento eletrônico. Não dá para fiscalizar só no olho. O cara passou aqui bem devagarinho, está abaixo da minha, vou autuar ele. Não pode. Tem que ter um medidor de velocidade. E hoje, os medidores de velocidade que existem, eles só medem a velocidade máxima. Não existe medidor para velocidade mínima. Tá? Na prática, ninguém é autuado por transitar abaixo da mínima. Mas na questão, o gabarito é a letra D, 30 km por hora. Beleza? Vamos para a questão de número 17. Outra questão de buzina. Agora, ele vai listar aqui para a gente identificar qual a circunstância que permite o uso da buzina. Eu já falei situações em que ela é proibida. Agora ele quer saber como ela pode ser utilizada. Então eu tenho a letra A, através de simples toque breve para avisar condutores e pedestres em face de sua presença no trânsito. Eu posso usar a buzina como toque breve? Pode. A buzina ela só pode ser usada em simples toques breves para avisar, para sair de uma situação perigosa. Eu não vou usar a buzina, pessoal, para espantar animal da pista. Eu não vou usar a buzina para avisar outro condutor que tem uma blitz lá. Nem vou usar a buzina somente nas áreas rurais. Eu posso usar a buzina nas áreas urbanas, tá? Desde que eu obedeça a sinalização e seja dentro do horário permitido. Bom, então o gabarito é 17, fica por conta aí da letra A. Infração por uso indevido da buzina é sempre infração de natureza leve. Agora, se o problema for a buzina sem funcionar, aí é infração de natureza leve. Bom, 17, gabarito letra A, vamos para a questão de número 18. 18. Deixar de parar ao transpor linha férrea é infração. Ora, a linha férrea é onde passa o trem. Quem é que tem a prioridade? É o trem ou o carro? O trem sempre tem. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm prioridade de trânsito. Todo mundo para o trem passar. Sempre que tem um trilho, tem uma sinalização. E essa sinalização, ela obriga que o condutor pare o veículo. Vocês forem fazer a prova prática lá no Detran, vocês vão passar por uma área lá que simula uma linha férrea. Cuidado, o examinador pode induzir vocês a erro. Ele pode dar uma sugestão, não precisa parar não, pode passar direto. Se ele falar isso, ele está confrontando uma regra. Não pode. Eu vou ignorar a fala dele, vou chegar lá, vou parar o meu veículo antes da linha de retenção. Depois eu prossigo. Tá? Então, só para vocês deixarem registrado, vocês atentaram para a regra e a linha férrea ela traz uma obrigatoriedade de parada, independentemente se vem em trem ou não. Bom, quando eu deixo de parar antes da linha férrea, eu estou cometendo uma infração de natureza gravíssimo, gabarito a 18, fica por conta da letra D. Vamos para a questão de número 19. Questão 19. Qual o órgão executivo da União? Ora, o Denatran, que hoje não é mais Denatran, é Senatran, ele é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Bom, então, nesse contexto aí, a letra A. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão normativo, tá? Ele não é executivo, ele é normativo. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, ele é um órgão rodoviário. E a PRF, ela é um órgão fiscalizador. Bom, então, sobrou aí a letra A, Denatran, hoje Secretaria Nacional de Trânsito. Bom, vamos para a questão de número 20. Questão 20. Para conduzir caminhonetes e motocicletas,
O condutor deve ser habilitado no mínimo nas categorias. Ora, ele quer saber a habilitação que possa conduzir os dois tipos de veículos, tanto motocicletas quanto caminhonetes. Para conduzir motocicleta, a gente já sabe que tem que ser a categoria A. Aí você vai e fica na dúvida entre a letra A e a letra C. A letra A fala A ou B. A letra C fala A e B. O enunciado da questão fala conduzir caminhonete e motocicletas. Não quer dizer que ele vai fazer isso ao mesmo tempo, mas ele é habilitado para conduzir os dois tipos de veículos. Então, como é os dois, então eu tenho que ter categoria A e categoria B. Por isso, o gabarito da questão fica por conta da letra C. As caminhonetes, pessoal. Exemplo de caminhonete. Uma Hilux, C10, uma Frontier, mas também uma Saveiro, uma caminhonete, tá? Uma de estrada, uma Toro, caminhonete. Caminhonetes são veículos que têm carroçaria. Bom, precisa fazer essa distinção. Quando ele fala no mínimo, a gente tem que entender que quem tem uma categoria maior pode conduzir as categorias menores. Tirando a letra A, porque a letra A é uma específica. Bom, gabarito da 20 fica por conta da letra C. Categorias A e categoria B. Questão de número 21. Condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá. Olha só. A ultrapassagem é uma manobra que exige muitos cuidados. É a mais perigosa porque você invade a contramão de direção. Então, você vai forçar. O movimento tem que ser muito tranquilo, muito natural. Então, a gente já elimina o item A. Nada de forçar a saída de veículo. Letra B. Acender farol alto? Não, né, pessoal? Acender farol alto vai prejudicar a visão. Não. Ligar a seta e fazer a ultrapassagem rapidamente, vocês com certeza já devem ter visto aquelas placas em rodovia. Na dúvida, não ultrapasse. Tem que ser uma manobra muito tranquila. Ficar muito centrado, consciente do que está fazendo. Ter certeza que tem espaço e tempo suficiente. É o que diz a letra D. Certificar-se que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança. Então, na dúvida, não ultrapasse. Pessoal. Não é videogame que você tem vidas. Tá? Errar é só uma vez. Está na dúvida, não tem visibilidade, não conhece a rodovia, está de noite, segura ali atrás, espera. Condição melhor, mais favorável. Bom? Letra D. O veículo que está sendo ultrapassado, interessante a gente falar o seguinte, ó. A gente está falando de regras de ultrapassagem, né? Quando você está tentando ultrapassar outro. Agora, se for o contrário, você está sendo ultrapassado. Se você estiver sendo ultrapassado por um outro veículo, você percebeu ele está atrás de você. Você viu no retrovisor que ele está atrás. Ele já sinalizou que quer te ultrapassar. Bom, na hora que ele estiver fazendo a ultrapassagem, você não pode acelerar. Tem que manter a sua velocidade estabilizada. Ou diminuir, caso queira. Você não é obrigado a diminuir, mas se quiser diminuir, pode. Agora, você não pode aumentar a velocidade se perceber que outro veículo está tentando te ultrapassar. Bom, gabarito da 21 fica por conta aí da letra D. Vamos para a questão de número 22. Questão de placa. Diante da placa ao lado, 7, você entende que toda placa que tem uma tarja vermelha, ela proíbe alguma coisa. Proibido. Proibindo o quê? Né? Proibindo
manobra de ultrapassagem no trecho regulamentar. Pessoal, a placa de proibido estacionar, essa aí que vocês estão vendo, ela não define qual é o trecho. Ela está posicionada sempre no início. Quem vai determinar a extensão em que a ultrapassagem será proibida vai ser a linha de chão, a linha pintada no chão, a linha contínua. A linha contínua é quem determina o trecho. Então, a placa de proibido ultrapassar vai estar no início e ao longo do trecho vai estar sinalizado com a linha amarela. Beleza? Então, diante da placa, eu entendo que é proibida a manobra de ultrapassagem. Então, veja que ele não está pedindo, pessoal, o nome da placa. Não está pedindo o nome da placa. Perguntando o que é que eu entendo. Estou entendendo que por essa placa para passar. Beleza? Gabarito 22 e a letra E. 22, gabarito, letra E. Vamos para a questão 23. 23. Quando o policial de trânsito movimenta o braço direito para cima e para baixo, está determinando que o condutor do veículo, ora, para cima e para baixo, o braço está estendido na horizontal, e ele então está determinando que o veículo diminua a marcha. Tá? Não está mandando parar, ele só está pedindo para passar mais devagar. Que é o mesmo que diminuir a marcha, gabarito da 23 é a letra A. Essa questão ela pode vir assim, pode vir com a figura do boneco, fazendo um movimento, mas também pode vir só por extenso. E a gente tem condição de responder. Tá bom? Diminuir a marcha, gabarito da 23, letra A. Vamos para a questão 24. Quando o condutor avançar o sinal vermelho do semáforo, será punido com... Pessoal, uma infração de avanço sinal vermelho, ela é uma infração de circulação. E aí eu já disse que toda infração de circulação ela só gera multa. Porque ele avançou o sinal, pronto. Se não aconteceu um acidente, ele pode ter gerado uma situação de risco? Pode. Por isso que ela é punida de forma gravíssima. Mas ela se encerra naquele exato momento. Por isso que infração de circulação ela só gera multa. Bom, gabarito da 24, letra B. A gente já falou sobre a questão do avanço sinal vermelho de madrugada, né? Existem algumas cidades que, a questão da violência, tentam ali regulamentar essa questão do avanço. O Código de Trânsito ele não libera, tá? Não tem na legislação de permissão para avançar o sinal vermelho. Entretanto, algumas cidades estabelecem alguns protocolos. Tá? Vamos para a questão de número 25. Diante da placa ao lado, que é a placa A36, lembrando que vocês não precisam saber os códigos, vocês precisam saber o nome da placa e interpretar. Nesse caso aí, ele está dizendo, você entende nesta área o que é que ocorre com esse símbolo? Poderei encontrar animais selvagens na pista. Gabarito da 25, letra B. A questão de placa não tem muito mistério. É você todo dia fazer aquela leitura, sugerir para vocês, e fazendo aí, estabelecendo essa intimidade, reconhecimento dos símbolos e associar o nome da placa. Não precisa do código. O código é utilizado só aqui na prova para fazer uma indicação ou em uma circunstância aí de fiscalização onde se utiliza os códigos, tá bom? Mas para efeito de prova vocês precisam saber o nome da placa e o que é que ela significa. Tá bom? O gabarito da 25 fica por conta da letra B. Vamos para a questão 26. Questão 26. A placa de advertência que avisa ao condutor de veículo da existência adiante de alteração de sentido único para sentido duplo, ela é uma placa de
mão dupla adiante. Se ela está indicando que ela vai mudar de único para duplo, ela está dizendo que lá na frente vai ter uma mão dupla. Mão dupla adiante. Então, é a própria essência das placas de advertência informal que você vai encontrar mais à frente. É isso? Então, o gabarito da 26 fica por conta aí da letra E. Vamos para a questão 27. Questão 27. Chama-se interseção a todo cruzamento. Então, o que é uma interseção? É o cruzamento. Encontro de duas vias que estão no mesmo nível, certo? Um viaduto ou um túnel, eles não estão no mesmo nível. É um cruzamento em desnível, tá? A interseção, ela é um tipo de cruzamento em nível, também chamado de entroncamento ou ainda bifurcação. Lá na prova prática do Detran, lá na área de prova, vocês vão estar vivenciando um entroncamento. Tá? Beleza? Gabarito da 27 é a letra B. Gabarito da 27, letra B. Vamos para a questão de número 28. Questão 28. A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem a possuir o direito de dirigir. Ora, CNH, a gente sabe que ela é dividida em categorias. Aí, quem é habilitado, está conduzindo o veículo, tem que ter uma habilitação compatível com aquele veículo. Então, a CNH, ela permite que possamos dirigir veículos automotores para os quais somos habilitados em todo o território nacional. Eu diria até que fora do Brasil. A CNH brasileira é aceita em diversos outros países, principalmente aqui no Mercosul. Bom, então, a letra A fala veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Beleza. A letra B fala qualquer tipo de veículo apenas na localidade onde foi emitida. Não, a CNH é nacional. Qualquer tipo de veículo automotor. Qualquer tipo de veículo automotor? Não. Tem que obedecer às categorias. Veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade. Não. CNH é brasileiro. Tirei carteira aqui e posso dirigir lá no Acre. Problema. Letra E. Qualquer tipo de veículo em todos os países do mundo. Não. Não é qualquer veículo. Tem que ser de acordo com a categoria. Não é em todos os países do mundo. CNH brasileiro não é aceito em todos os locais. Do mesmo jeito que o Brasil não aceita carteira de todos os locais. Tá? Tem que ou ser signatário da Convenção de Viena, ou tem que ter um tratado, um acordo de reciprocidade com o Brasil. Tá? O gabarito da 28 é a letra A. Vamos para a questão 29. Vamos lá, 29. Diante da placa ao lado, você entende que adiante poderá encontrar. Ora, eu tenho uma travessia. Eu tenho um adulto, tenho uma criança. Essa placa, ela identifica escolares atravessando em faixa própria. Tem que o bonecozinho menor e tem ali como se fosse um livro, um caderno na mão. É um indicativo de que ali é um escolar. Tá bom? Então, 29, letra D. Escolares atravessando a via em faixa própria. Lembrando que deixar de dar preferência para crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, infração gravíssima. Deixar de dar preferência para pedestres sobre a faixa é gravíssimo. Bom, ainda que o pedestre não esteja na faixa, se ele tiver iniciado, ele tem a okay? Gabarito 29, a gente tem aí por conta a letra D. Vamos para a questão de número 30. Questão de número 30. Diante da placa ao lado, você entende que deve. Ora,
essa placa, o nome dela é sentido de circulação da via. Então, quando eu chego numa esquina e eu visualizo essa placa, eu tenho a informação que aquela rua só tem um sentido e é o sentido que a seta está apontando. É para evitar que as pessoas transitem na contramão ou entrem na contramão de forma equivocada. Bom, gabarito tá 30, a gente vai ter o seguinte. Na letra A, circular na via somente no sentido indicado. Perfeito. Setinha está dizendo que aquela rua é de sentido único. Se eu transitar no sentido contrário, eu vou estar transitando na contramão em uma via de sentido único, vou estar cometendo infração gravíssima. Tá? Então, eu devo obedecer o sentido. A placa não está virada não, tá, pessoal? A placa não está deitada não. Ela é assim mesmo. Essa seta, ela me indica que aquela rua tem esse sentido. Ela não está mandando eu virar à direita. Está me dizendo que aquela rua tem esse sentido. Tá bom? Então, gabarito da 30 fica por conta aí da letra A. Vando. Beleza, então questão de número 31, a gente tem o seguinte. O condutor deve estar atento e preparado para frear bruscamente o veículo. A freada brusca ela tem que ser evitada, a gente sabe disso. Né? O condutor defensivo ele deve pautar as suas ações por comportamentos antevistos, previstos. Então, a frenagem brusca, inclusive, se ela vier acompanhada de arrastamento ou deslizamento de pneus, é uma infração gravíssima. Então, a frenagem brusca é somente em uma situação de emergência, por uma circunstância que você não conseguiu prever. Porque se você está dentro de uma postura defensiva, você está antevendo as situações. O condutor deve estar atento e preparado para manter a distância de segmento somente quando possível? Não, né? A gente viu que a distância de segmento é aquela distância que eu devo manter em relação ao veículo que vai à minha frente. Então, eu, condutor do veículo de trás, eu sou responsável por manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente, para que, caso ele sofra uma interrupção no seu movimento, eu tenha espaço e tempo suficiente para parar o meu veículo e não colidir. Item C, mudar de faixa a todo momento. A gente deve evitar as mudanças de faixa desnecessárias, as próprias ultrapassagens. Às vezes a pessoa sabe que vai sair da via logo mais à frente, então não tem necessidade de você fazer uma ultrapassagem. Então, se você está numa velocidade moderada, se mantenha na faixa da direita. Agora, se você está mais rápido do que o fluxo, aí sim você vai para a faixa da esquerda. Tá bom? Então, essas mudanças de faixas é que provocam as colisões. Tá? Item D. Ver e ser visto e agir corretamente. É quase que uma questão de lógica, né? Essa questão 31. Gabarito letra D. Tá bom? Então, ver, ser visto. É o princípio básico da direção defensiva. Ver e ser visto e agir corretamente dentro dos padrões aí da direção defensiva do que a legislação determina. A letra E, ela diz que buzinar sempre que perceber um pedestre atravessando. Pessoal, o uso da buzina ela tem que ser antecedente. O que as pessoas fazem, muitas das vezes, é buzinar depois que o perigo passou. Depois que o perigo passou, não precisa mais buzinar. A buzina é um item de alerta. É um equipamento obrigatório do veículo que deve ser utilizado como alerta. E se o pedestre está atravessando, pessoal, a preferência é dele. Ele só não tem preferência quando o sinal está verde para o veículo. E ainda que o sinal esteja verde para o veículo, se o pedestre já iniciou a travessia, eu tenho que esperar ele terminar. Ele é o mais frágil, então nós devemos zelar pela segurança dele. Tranquilo? Então o gabarito da 31 fica aí por conta da letra D. Questão de número 32. Conceito de gerenciamento de riscos envolve 2 passos básicos. Quais são eles? Acabamos de abordar procedimentos da direção defensiva. Tá? Então, eu tenho
que ver e ser visto? Tenho que ver e ser visto. Mas aqui eu estou levando em consideração gerenciamento de riscos. Tá? E no gerenciamento de riscos, quer dizer, eu tenho riscos dentro do meu percurso e preciso trabalhá-los. Então, a letra B ela vai trazer cirurgicamente o gabarito da questão. Perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. A gente poderia ser levado a marcar a letra A, principalmente depois de vir de uma questão 31, como aqui a gente viu agora, sendo que ver e ser visto não está dizendo que tem uma situação de risco. E a questão ela fala sobre gerenciamento de risco. Aí poderia ser uma pegadinha. Tá bom? Então, perceber antecipadamente, olha lá o elemento da direção defensiva, atenção, previsão, habilidade e decisão. Então, aqui a gente consegue, nessa resposta da letra B, colocar todos os elementos da direção defensiva em prática. Tá bom? O gabarito da 32 fica por conta da letra B. Questão 33. É impossível você desviar e seu veículo passa por um buraco grande de uma via em obras. Mais adiante, você nota alguns ruídos diferentes no veículo. Nessa situação, você... Vamos lá. Deixa para verificar o problema quando houver tempo. Bom, o ruído já traz para mim uma mensagem de que algo não está certo. Não é para ter ruído. Então, se eu deixar para depois, esse problema pode aumentar e pode se tornar irreversível. Então, não deixo para depois. Escolhe um trajeto menor e acelera até chegar ao seu destino. Ora, se você está com um ruído, você pode ter algum equipamento em deficiência. Acelerar não é o mais aconselhável. Mantém-se com a certeza de que nada ocorreu e segue seu destino. Ora, como é que eu posso ter certeza que nada ocorreu se tem um ruído? Não posso ter certeza. Letra D. Segue com cuidado e atenção redobrados. Isso significa uma velocidade reduzida. E eu já vou me dirigir para uma oficina. Uma oficina de confiança é algo difícil, né, pessoal? Se você tiver, então você tem sorte. Porque muitas pessoas reclamam de serem enganadas em serviços mecânicos. Por dois motivos. A falta de coerência das pessoas. E também a falta de conhecimento técnico sobre o assunto. Então, as pessoas elas acabam sendo vítimas de profissionais desonestos. Bom, então, gabarito da 33, letra D. Letra E pede ajuda em qualquer posto de abastecimento. Até poderia, mas não é o ideal. Tá bom? Gabarito da 33, letra D. Questão 34. O condutor, ao receber um insulto no trânsito, deve. A gente olha para uma questão dessa, professor, uma questão dessa é muito sacal, é muito básica. Pessoal, olha que interessante. Ela é tão básica que as pessoas não conseguem colocar ela em prática. O que é que a gente vê? Pessoas revidando os insultos. Revidando o insulto. Então, esse revide que tem provocado, infelizmente, resultados desastrosos, né? Várias pessoas que já perderam a vida por conta de brigas no trânsito. Então, fingir que não ouviu e seguir a viagem tranquilamente. A Bíblia ela já fala sobre isso, que o sábio ele ignora o insulto. Então, é não tomar para si, é você relevar, deixar para lá. Ainda que você tenha perdido a sua preferência, enfim, não revide. Às vezes até um olhar com uma reprovação hoje pode ser perigoso. A gente nunca sabe quem está lá do outro lado do volante. Então tenham muito cuidado com isso, pessoal. Tá? Evitem qualquer tipo de disputa na via. Você não sabe quem é a outra pessoa. Ela até pode ser uma pessoa de bem, mas naquele momento ela acumulou uma carga muito grande de estresse e ela explode com o primeiro que aparecer na frente dela. A gente tem vários casos, situações como essa. Depois vou indicar um vídeo para vocês
de uma série de reportagens que aquele antigo programa A Liga fez sobre o estresse no trânsito. Vocês vão perceber isso, tá bom? Então, gabarito da 34, a gente fica aí com a letra C. Fingir que não ouviu, segue a viagem, tá bom? Ignora, deixa para lá. 34, letra C. Questão de número 35. Você sai com o seu veículo e logo adiante o semáforo acabou de ficar verde. Na via transversal atravessa uma jamanta devagar. Pessoal, jamanta é um veículo artesanal utilizado em serviços agrícolas, tá bom? Não é um nome tão comum aqui no Ceará, mas lá para o lado do sul, do centro-oeste, ele é mais comum, tá bom? Mas é uma espécie de trator, uma espécie de reboque para transportar dentro do processo agrícola, tá bom? Então, você sai com o seu veículo, logo adiante o semáforo acaba de ficar verde. Na via transversal atravessa uma jamanta devagar, um veículo atravessa bem devagar. Podemos considerar aqui um trator, né? Atravessa bem devagar. Então, o que é que eu faço nessa situação? Vou buzinar insistentemente? Não, né, pessoal? Não vamos buzinar insistentemente, porque o uso da buzina ela só pode ser feito em toques breves. Tá? Acelerar ainda mais não é um comportamento prudente, considerando que num cruzamento a velocidade tem que ser reduzida. Frenagem brusca, acabamos de falar que não. Reduz a velocidade gradativamente, aos poucos, observa o retrovisor. Por quê, pessoal? Uma frenagem brusca pode pegar um condutor que vem atrás de você e ele está desatento e aí ele colide na sua traseira. Por isso que quando a gente vai fazer uma frenagem, a gente tem que olhar no espelho retrovisor. E quem vem atrás está atento, está ligado no trânsito. Tá? Até isso a gente tem que se preocupar. Sinalizar para os demais. Então, o seu veículo precisa ser imobilizado, porque a jamanta está passando. Então, você liga o pisca-alerta. Esse é o procedimento padrão. Tá? Pisca-alerta acionado, qual é a mensagem que eu estou passando? Imobilização na via, situação de emergência. Tá bom? Então, numa circunstância como essa, um procedimento quase que automático é ligar o pisca-alerta. Isso já passa a mensagem para quem vem atrás que ali tem uma imobilização. Perfeito? Essa sinalização é o pisca-alerta. Gabarito 35, letra D, pessoal. Show de bola. Questão de número 36. Ao entregar seu veículo na oficina, você deve deixar a critério do mecânico o que deve ser feito. É você quem dá as cartas ou não? Deixar o veículo ligar para dizer o que deseja, falar pouco para não confundir ou permanecer junto com o veículo até a conclusão? Seria o ideal. Mas no mundo hoje, dificilmente você vai ter uma pessoa que consiga sair do trabalho e ficar lá junto com um veículo acompanhando toda a realização do serviço. É muito difícil acontecer. O gabarito da questão é a letra D. Permanecer ao lado do veículo. Na prática, a gente não consegue fazer isso. Seria o ideal, justamente se você não tiver um mecânico de confiança, justamente para evitar ser enganado. Tá bom? Então essa é a tônica da questão. Gabarito da 36 é a letra D, pessoal. Questão de número 37. Você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir a tempo os compromissos do dia, bater meta, visitar todos os clientes, enfim. Sendo que o trânsito está parado. Nessa situação, você trafega na faixa de ônibus se estiver livre, infração gravíssima, cuidado. Liga os faróis e a buzina para que os outros deem passagem. Fugiu do propósito, né? Passa pelo acostamento para ganhar tempo. Transitar pelo acostamento é infração gravíssima vezes 3. A multa é só de R$ 880. Mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Bom, a música ajuda a relaxar, né? Então, pessoal, ficou preso no trânsito, não adianta esmurrar o volante, xingar a mãe de todo mundo. Não adianta, pessoal. Tá? Quanto mais você se estressar, mais decisões erradas você vai tomar.
E a probabilidade de você se envolver em um sinistro, ela só aumenta. E aí, meu amigo, se envolveu no sinistro, perdeu o resto do dia. Se você estava querendo ganhar tempo, você perdeu o tempo, tá? Então, é ter paciência, é ser zen, calmo, tranquilo e ter a, a postura ali de controle ao volante. Conhecer caminhos alternativos te ajuda a sair dessa. Né? Muitas pessoas não conhecem a cidade em que transitam, a cidade em que vivem. Então só conhece aquele trajeto que o ônibus faz. É aquela coisa, o cara passou a vida todinha andando de ônibus, no dia que ele compra um carro, ele faz o mesmo trajeto do ônibus. Então, eu vou aqui acompanhando o ônibus para eu não me perder. Tem muita gente que faz isso. Tá? Então, interessante conhecer. Os aplicativos de GPS hoje te dão opções, tá? Mas é interessante sempre conhecer a cidade. Às vezes o aplicativo não está atualizado, não conhece todos os caminhos. Gabarito da 37, letra D. Questão de número 38. Na presença de sangramento abundante, qual cuidado indicado? Ora, a gente vai ver ainda conteúdo de primeiros socorros. Mas aqui a gente já pode adiantar o seguinte. O sangramento ele precisa ser interrompido, ele precisa ser estancado. Tá? Então, numa hemorragia externa, a gente vai utilizar material limpo para fazer o estancamento desse sangramento. Interessante, material limpo. Se não tiver, utilizar a roupa da própria vítima. Tá? Então, fazer compressão no local do sangramento. Se, porventura, a quantidade de sangue for superior ao material utilizado, de modo que o material encharque, você nunca tira material, você sempre põe material a mais. Tá? Também é uma questão de prova. Então, fazer compressão no local do sangramento. Deixar sangramento parar sozinho, a vítima pode vir a óbito, dependendo do local da região atingida. Dar líquido para a vítima só vai piorar a situação dela. A ingestão de água vai aumentar o fluxo hemorrágico. E jogar água oxigenada para coagular também não é procedimento adequado. O único procedimento em caso de sangramento é compressão. Existe a técnica do torniquete, mas ela é muito extrema só para casos de amputação. Bom? Beleza? Então, gabarito da 38, letra B de bola. Questão de número 39. É peça integrante do sistema de arrefecimento. Pessoal, o sistema de arrefecimento é o mesmo sistema de refrigeração. Bom, sistema do radiador, do ventilador. Então, eu tenho como peça integrante desse sistema a ventoinha. Quem sabe o que é ventoinha? Ventoinha é o mesmo ventilador. O ventilador ele está ali trabalhando junto do radiador, fazendo a refrigeração da água para que ela possa voltar ao sistema recolhendo o calor do motor. Perfeito? Gabarito da 39, letra D de W. E aí a gente fecha com a questão 40. Vítima de acidente apresenta corpo estranho, parte metálica, encravada em seu corpo. O que fazer? Pessoal, deparou com uma vítima em uma situação como essa, nunca jamais tente remover o corpo estranho, tá? Não tire o corpo estranho. A pessoa vai ser transportada para o hospital com aquele corpo estranho, porque só no hospital eu vou ter condições melhores para fazer a remoção. Na hora da remoção eu posso atingir membros que ainda não foram atingidos, órgãos vitais que não foram atingidos, eu posso aumentar um fluxo hemorrágico. Então não mexe. É tentar imobilizar, evitar que durante o transporte aquele corpo estranho ele penetre mais ainda. Então tentar proteger a vítima durante o transporte e levá-la até o hospital nessas condições. Tá? Isso é muito comum dentro de o contexto de sinistro de trânsito. Só para a gente finalizar, tive um professor que ele foi vítima de um resgate mal feito. Tentaram removê-lo do carro, ele estava preso nas ferragens, não observaram que ele tinha
parte metálica no corpo. Quando puxaram, ele teve uma grande dilaceração, onde vários órgãos internos ficaram expostos. Ele sobreviveu por um milagre, mas ele poderia não ter sobrevivido. Tá bom? Então, só retirar corpo estranho se estiver causando dor? Não. Retirar corpo estranho com comprimir o local com gás? Não. Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. Encaminhar diretamente para o hospital Gabarito 40, letra B. Bom, Gabarito B, a gente finaliza aqui a correção do simulado 3. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.